Olá a todos, falo convosco do complexo de edifícios da Assembleia da República em Lisboa, a propósito de uma entrevista à luso-canadiana Paula Medeiros, que acaba de assumir funções como deputada pelo Círculo Fora da Europa, círculo esse que, recordo, foi conquistado pela coligação Aliança Democrática nas últimas eleições. Paula, antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade. Queria pedir-lhe, em primeiro lugar, que nos explicasse em que contexto é que surge esta nova oportunidade profissional e política. Obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje. O vosso trabalho é muito importante, principalmente para a nossa diáspora, porque a mensagem não chega a todos se não for através da comunicação social. Por isso, o meu muito obrigado ao Correio da Manhã Canadá, antes de mais. A minha situação atual deve-se ao facto do meu homólogo, o deputado Flávio Martins, pelo Círculo Fora da Europa, estar neste momento com os problemas de saúde, a quem aproveito para deixar as melhoras rápidas, e consequentemente teve que suspender o mandato. E com isso entra quem está em terceiro lugar na lista, neste caso sou eu. A Paula, numa entrevista recente, disse que ambiciona ser a voz da diáspora na política nacional. Como? Eu acho que só se pode ser a voz quando se consegue ouvir as pessoas e saber exatamente o que é que elas querem e como fazê-lo. O facto de eu própria ter sido imigrante faz-me também entender determinadas situações, mas mais do que isso faz-me ter alguma proximidade com algumas pessoas que gradualmente vão-me relatando algumas coisas e pretendo, para além disso, deslocar-me com a maior frequência possível ao estrangeiro, nomeadamente para o ciclo fora da Europa, e entender o que é que se está a passar e como podemos resolver determinadas situações. Nós temos um programa eleitoral a cumprir, há muitas coisas que já estamos a conseguir efetivá-las, mas há muitas outras a fazer. Então, como ser a voz? Eu acho que só podemos ser a voz quando as pessoas realmente falam connosco e nós falamos com as pessoas. Ou seja, há aqui um trabalho duplo. É um trabalho da minha parte, mas também é um trabalho das pessoas. Virem ter comigo, falarem, apresentarem soluções, não só problemas, mas também alternativas, porque às vezes a alternativa que nós podemos achar que é melhor enquanto governo não é realmente efetiva, não é aquela que as pessoas procuram e gostariam de ter. Só nessa perspectiva é que eu pretendo ser a voz, que eu penso que já é algo que o PSD tem sido muito bom nos últimos anos, principalmente no ciclo fora da Europa. Daí temos um secretário de Estado que é uma pessoa com muita experiência e que conhece muito bem a diáspora, conhece as pessoas pelo nome e que sabe perfeitamente quais são as necessidades e que tem feito ultimamente umas grandes políticas, umas medidas muito eficazes na melhoria de vários serviços que acabam por estar intrinsecamente relacionados com os portugueses a viver no estrangeiro. Quais prioridades é que a Paula diria que tem e que vai assumir neste seu novo trabalho a representar a comunidade imigrante? Sei que a melhoria dos serviços consulares tem sido uma das suas apostas. Sem dúvida, também o facto de ter sido trabalhadora consular faz com que eu tenha uma noção do que é estar dentro de um consulado, quais são as necessidades dos funcionários e também saber quais são as necessidades das pessoas que procuram serviços consulares. Há aqui uma ressalva que eu gostaria de fazer. Eu serei a voz da nossa diáspora, tal como os meus homólogos. Eu penso realmente efetivar determinadas medidas que nós mencionamos durante a nossa campanha, mas também vou precisar para isso de tempo. Tempo que eu não sei se vou ter ou não, visto que para já o meu colega suspendeu o seu mandato por 2 meses. Se realmente, por algum infortúnio, tiver que suspender por mais tempo, aí sim, terei a oportunidade para continuar, para fazer um trabalho com um caráter mais contínuo. E espero consegui-lo, não deixando qualquer outra coisa negativa, mas espero conseguir fazer durante o período de tempo que cá estiver o máximo possível. Uma das nossas medidas era realmente ter um sistema de agendamento híbrido. Nomeadamente, países como o Canadá, o fator geográfico, distância, é algo que tem um impacto negativo nas pessoas. E nós não queremos isso. As pessoas continuam a ter a sua ligação à pátria. Para nós é uma mais-valia, é uma honra, é um orgulho. Nós temos é que ir até às pessoas. E a verdade é que desde que o AD tomou poder, a verdade é que voltamos a ter no Canadá as presenças consulares, que foi uma estratégia do PSD,
na última vez que esteve no poder, na pessoa do Dr. José Cesário, em que realmente os serviços do consulado deslocam-se a cidades como London, Kitchen e a outras cidades que realmente são muito longe de Toronto e que para alguma parte da nossa comunidade com determinada idade é difícil aceder à cidade de Toronto. Quem está no mundo do trabalho, faltar ao trabalho ou perder um dia de férias para poder ir a um serviço consular também tem um outro impacto. Ou seja, há uma série de vantagens em fazermos deslocar os funcionários a determinadas localidades e é o que já estamos a fazer. Em relação aos serviços, também há uma outra medida que, através da Secretaria de Estado das Comunidades, na pessoa do Dr. José Cesário, já se conseguiu implementar, que é exatamente um reforço dos funcionários consulares. Nós sabemos que reforçar em termos de recursos humanos traz o impacto orçamental, mas nós acreditamos primeiro nas pessoas, no bem-estar de todos e as coisas têm que ser efetivas. E essa tem sido uma das medidas feitas nos últimos tempos, é exatamente aumentar o número de funcionários em todos os consulados a nível mundial. Voltando aqui um bocadinho atrás, a Paula já falou um bocadinho do seu percurso, mas gostava de explorar um bocadinho mais. Sabemos que é de Rabo de Peixe, nos Açores, né? Os Açores têm uma grande importância para a comunidade portuguesa no Canadá. Sabemos que viveu no Canadá, trabalhou no consulado, entretanto regressou a Portugal, está agora no Parlamento. Pode-nos falar um bocadinho do seu percurso até hoje? O meu percurso é essencialmente tecnocrata, sendo um pouco humilde, ou não sendo neste sentido bastante humilde, tecnocrata, porque realmente fiz um percurso que comecei do zero. Não tenho, como se costuma brincar, o pedigree. Nós costumamos dizer que nós em Portugal somos governados pelas mesmas famílias de sempre e para sempre. A verdade é que eu sou um bocadinho fora desse grupo de pessoas. Eu sou natural de Rabo de Peixe. O motivo que me faz desde sempre, e quem me conhece, dizer a minha origem, está relacionado com o estigma que temos sempre em mente quando se fala do nome da freguesia, neste caso já é Vila. Realmente é um nome, Rabo de Peixe, não é muito apelativo para algumas pessoas, mas também sabemos que existe, a nível do continente e outras zonas, outros nomes também bastante mais berrantes, por assim, ou caricatos, diria. Eu estudei em Rabo de Peixe até o 9º ano, depois fui para uma cidade vizinha e depois consegui vir estudar para Lisboa. As questões políticas sempre foi algo que me interessou e sempre tive o objetivo de realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Comecei a minha carreira na área social, como assistente social, e a nível micro consegui consegui mesmo cumprir alguns dos meus objetivos. Até que cheguei ao patamar de perceber que a nível micro consegui, mas há muito mais que eu posso fazer e terei aí que dar um salto para nível macro. E foi exatamente aí que eu comecei a olhar para o mundo de outra forma. O facto de ser açoriana, de origem beirão, minha mãe é da cidade da Guarda, sempre me remeteu para a vontade de conhecer o além fronteiras. Como sou luso-canadiana, sempre tive a intenção de ir para o Canadá, nunca tinha tido a oportunidade, então eu sempre pus desafios na minha vida. O meu primeiro desafio era integrar-me no mercado de trabalho na qualidade de assistente social, consegui trabalhar nas áreas que realmente me deram algumas competências e quando tinha alguma maior estabilidade, quer em termos financeiros, quer em termos emocionais, decidi rumar ao Canadá, que é um país fabuloso, pelo qual tenho o maior amor e carinho e que canto o hino como se tivesse nascido lá. No Canadá aprendi coisas que não... Aprendi mais em 10 anos de Canadá do que muitas vezes em 20 anos de Portugal, em muitos sentidos. Foi uma possibilidade de crescer com pessoas com muita experiência e muita sabedoria e que têm uma filosofia de estar na vida bastante diferente, e isso marcou-me. No fundo, o meu percurso tem sido muito nessas áreas. Fiquei rendida e apaixonada pelo movimento associativo, com a minha ida para o Canadá. Durante o tempo que lá estive, tive muita envolvência nas questões que aglomerava mais a nossa comunidade, mas também sempre tive muito ciente que era fundamental a participação cívico-política. E durante o tempo que estive no Canadá, sempre fiz um investimento de remeter a mensagem à nossa comunidade que estão muito bem integrados, são um orgulho para Portugal,
são muito bem vistos pelas entidades canadianas, por toda a comunidade canadiana no seu geral, mas que tínhamos que ter uma voz assente na política e realmente já se começa a haver maior interesse. É normal que durante muitos anos nós, os portugueses, ainda mesmo em Portugal, somos um país com uma taxa de abstenção elevadíssima, e isso aconteça por questões culturais. Nós estamos a celebrar 50 anos de liberdade. Durante muitos anos nós não podíamos votar, todos, não a cabeça de casal, as mulheres nem podiam votar, entre muitas outras situações. O que condiciona a nossa postura perante uma eleição. A verdade é que, de hoje em dia, com grande orgulho, que vemos no Canadá muitos lusodescendentes eleitos e a ter um impacto local de grande dimensão. Olhando agora um pouco para a situação política nacional aqui em Portugal, sabemos que tem sido marcada pela negociação, pela discussão do Orçamento do Estado. Essa negociação não tem sido fácil. Sabemos também que quem está no Canadá muitas vezes não consegue acompanhar tudo o que está a acontecer aqui. Portanto, eu lhe pedi que nos explicasse o que é que está em causa e também de que forma é que este orçamento pode afetar os luso-canadianos. Este orçamento, se não for aprovado, vai ter um impacto orçamental elevadíssimo e consequências principalmente em termos de execução do nosso PRR, que é uma verba destinada, que veio por parte da União Europeia, destinada a determinados projetos a serem implementados em Portugal. A AD tomou poder no passado mês de março, já conseguiu executar uma pequena percentagem em tão poucos meses, mas já conseguiu, contrariamente ao governo anterior. Mas a verdade é que se o governo neste momento cair, a situação vai ser mesmo muito complexa e hoje nas notícias logo de manhã, estudos feitos por entidades externas e estrangeiras realmente alertaram para o impacto que poderá existir numa situação em que o governo acabe por cair. Quando se fala em novas eleições, falamos em grandes despesas e toda a mudança que poderá existir. Falamos em problemas com os investidores estrangeiros, falamos numa realidade que poderá pôr em causa muitas das medidas que acabaram de ser colocadas e que deviam ter algum tempo para conseguir ser realmente, ou ver os seus resultados num futuro mais breve. Não deixe de ficar intrigada com toda a situação que se está a passar. Os portugueses votaram, claramente, votaram para a eleição deste governo. Nós estamos a fazer, num tempo recorde, a implementação de muitas medidas e a verdade é que nós, quando estamos na oposição, também andamos a aprovar orçamentos. Não estamos exatamente a compreender qual é a situação. Para além disso, existem várias propostas da oposição que nós adotamos, ou seja, é um bocado estranho, com tantas propostas adotadas pelo governo atual, ainda continuar a permanecer esta vontade ou essa dúvida por parte da oposição em derrubar o governo. Em termos de prazos, a Paula consegue-nos dizer quando é que este orçamento será ou não aprovado? Eu penso que vamos ter uma noção no final deste mês, se realmente vamos conseguir ou não aprovar. O que eu estou a aprender em tão poucos dias, na verdade foi no dia 1 que eu tomei aqui posse como deputada, o que eu já notei em termos da oposição, e é visível, como partidos como o Chega, é que hoje dizem uma coisa e a fim de umas horas, já nem digo amanhã, a fim de umas horas já estão a dizer outras, o que nos deixa muito instáveis e sem saber exatamente como devemos trabalhar, como fazer, porque acho que temos que ter uma situação de relação de confiança, em que quando se diz uma coisa faz e quando não se faz, não é exatamente, ou acaba por fazer, mas não fazer com uma diferença do dia para a noite. Eu se disser que eu não vou fazer algo, e se vier fazer, é garantido que eu vou fazer uma parte daquilo, não é? É uma situação muito complexa. Nós na área social falamos muito nas questões de bipolaridade e então eu acho que é isso que estamos a viver um bocadinho em Portugal e sei que estou a ser um bocado exagerada no termo ou não, mas é a perspectiva daquilo que estamos a fazer e aquilo que mais me preocupa atualmente é que nós, tendo um país em que as pessoas não têm confiança na nossa política e muitos portugueses depositaram a sua confiança num partido como o Chega, começam a ver agora a situação
na qual apostaram a ser deturpada. Vem um partido que assumiu vários compromissos e que faz diversas declarações e agora começa a recuar em outras e não ser estável e compactuar com coisas que não fazem sentido e até mesmo a compactuar muitas vezes com partidos de esquerda, que ainda é mais estranho para muitas pessoas. E fazer aqui uma ruptura com o voto de confiança dos portugueses é tudo o que menos queremos. E a verdade é que estamos todos cansados de abrir o nosso telejornal com notícias sobre o orçamento. E nota-se que as pessoas já começam a dizer basta, chega, e o que a mim mais me assusta é se realmente tivermos que ir a eleições novamente, é que as pessoas não vão desta vez aderir às urnas, porque já estão mesmo fartos e fizeram-se valer nas últimas eleições, porque é que estão a ser novamente convocados, e eu percebo. Paula, na reta final desta entrevista, há alguma mensagem que gostaria de transmitir à nossa comunidade no Canadá? Primeiramente, queria muito agradecer a todos que votaram na AD e que foram muitos. Eu, quando comecei na reativação da secção do PSD Toronto, Canadá, uma das coisas que eu falava era a importância de nós também participarmos na vida política portuguesa. Muitas vezes confrontavam porquê continuar a votar em Portugal quando residimos no estrangeiro. Muito bem, nós estamos aqui para representar quem está no estrangeiro. Os serviços consulares dependem de quem está no governo. Os últimos 8 anos de governação socialista fizeram que os serviços consulares tivessem tido uma prestação menos agradável para todos os que vivem, por exemplo, no Canadá. Não é isso que nós queremos. Ou votarem nos deputados pelo ciclo de imigração, qual fazem parte, estão a dar a alguém o poder para falar em nome deles e lutar por eles. Infelizmente somos só 2 pelo ciclo fora da Europa, precisávamos muito mais, porque só a comunidade portuguesa fora da Europa, e só pensando no Brasil, é muito, muito expressiva. No entanto, mesmo sendo poucos, já é alguma coisa. A minha mensagem é, eu espero ter a oportunidade de ir brevemente ao Canadá. Significaria que o orçamento não tinha caído, que eu continuaria aqui a manter as minhas funções, mas espero ir ao Canadá em trabalho. Espero ter a oportunidade de ir lá auscultar a nossa comunidade, perceber quais são as intenções, o que é que querem ver alterado, como alterar e principalmente dar um abraço a todos e agradecê-los pelo fantástico trabalho que têm feito e pelo orgulho que é em ser luso-canadiana e o orgulho que é ter vivido naquela comunidade e continuar a fazer parte daquela comunidade. Muito obrigada, Paula.